Bom, então hoje nós vamos falar da lição 5 sobre o verdadeiro irmão mais velho, na parábola do filho pródigo. E o versículo usado como referência, segundo o livro, é Lucas 15:31, que diz: meu filho, tudo que é meu é seu. Então nós vamos falar alguma coisa a respeito desse irmão mais velho, o que ele significa, na verdade, nessa parábola, o que Jesus quis dizer em usar os dois irmãos. Nós já vimos do irmão mais novo. Na verdade, todas as lições falam dos dois, não tem como fugir, mas hoje nós vamos ver o verdadeiro irmão mais velho. Bom, quando ele diz, meu filho, tudo que é meu é seu, essa declaração é importante da parte do pai, é uma declaração importante do pai, quando ele está dizendo isso, porque mostra que o pai não tinha nenhuma animosidade para com o filho mais velho, não tinha, eles conviviam bem, tanto é que trabalhavam juntos, não é? Então não tinha animosidade entre eles, e mesmo que tivesse mostrado desobediência, e o filho mais velho, ele não demonstrava desobediência, pelo contrário, ele fazia tudo o que o pai pedia. O pai mostra ainda que ama a cada um deles, independente dos erros ou acertos de cada um deles. O pai amava cada um deles igualmente. Nós podemos ver, nós vamos falar sobre isso, não é? Esse versículo também fala de perdão, misericórdia, humildade, está no discorrer da lição, fala sobre perdão, misericórdia, humildade. Por quê? Porque Deus é aquele que perdoa quando há um verdadeiro arrependimento. Deus perdoa. O versículo também mostra que Deus é fiel, mesmo aqueles que desobedecem. Mas aqueles que desobedecem precisam se consertar com Deus através do arrependimento e do perdão. Coisa que o filho mais novo fez, não é? O filho mais velho também, ele aprendeu que a sua obediência não lhe dava o direito de julgar ou condenar o irmão menor, o irmão mais novo. Por ele ser obediente, ou por ser mais velho, eles não lhe davam o direito de julgar, porque o julgamento pertence a Deus, nós não devemos julgar. O julgamento é de Deus. Ele também entendeu que, apesar de obediente, ele não era melhor que o seu irmão pecador. Não era. Aos olhos do pai, o irmão mais velho não era melhor do que o irmão mais novo, que saiu pelo mundo e depois retornou. Pois ambos dependiam da misericórdia e do perdão do pai, de seu pai. Aí, nesse caso, nós podemos colocar um pai maiúsculo e um pai minúsculo, um P minúsculo e um P maiúsculo, não é? Porque está falando na figura de um pai, mas da figura de Deus. Também nos ensina que Deus é um pai amoroso e compassivo, que está sempre disposto a perdoar os pecados de seus filhos. Como esse pai usado nessa parábola, ele estava sempre disposto a perdoar. Tanto é que ele perdoou o filho mais novo, quando retornou, depois de todos os erros que ele fez, não é? Já começou errado, pedindo a herança, já continuou errado, saindo pelo mundo para conhecer o outro lado da vida, deu tudo errado, perdeu tudo, sofreu, passou por agruras terríveis, até que caiu em si e voltou, conforme diz a palavra de Deus. E esse pai o recebeu de braços abertos. Deus é assim. A gente desviar pela esquerda ou pela direita, um dia nós podemos retornar. Deus vai nos receber assim, de braços abertos, quando há sinceridade do nosso arrependimento.
também nos ensina de misericórdia e compaixão. Deus teve misericórdia daquele menino mais novo e trouxe à sua consciência que ele estava errado. Preciso voltar para o meu pai. Teve compaixão do mais velho, apesar dos seus erros, que nós vamos ver. Além disso, é uma lição de humildade que nos lembra que não somos melhores que os outros, mesmo quando somos obedientes a Deus. Não é porque nós conhecemos a Deus, não é porque nós somos obedientes a Deus de uma forma ou outra, cada um no seu nível de conhecimento, no seu nível de andar com Deus, mesmo nós conhecemos um Deus num patamar diferente de outros que conhecem menos, talvez, nós não somos melhores do que eles. Aos olhos de Deus, não somos melhores do que eles. Deus nos vê igualmente. Ao filho mais novo, que estava perdido numa terra distante, conforme o versículo 13 da parábola, o pai recebeu com as palavras: esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O coração de Deus é assim: esse meu filho que estava morto e perdido, mas foi achado. Graças a Deus por isso. Então esse é o coração de Deus. Nós temos o livre-arbítrio de tomar caminhos distintos, mas também nós podemos, como o Espírito Santo habita em nós podemos entender, ou cair a ficha para nós e voltarmos ao coração de Deus novamente. E ele vai receber sim: você estava perdido, mas foi achado. As três parábolas desse capítulo 15 é de achados e perdidos. A ovelha que foi perdida, a dracma que foi perdida, todas essas situações foram achadas. Foram perdidos e depois foram achados. Mas entre o perdido e o ter achado, houve uma vontade, uma ação, uma atitude, uma dependência de Deus, não é? Então, esse menino mais novo também graças a Deus, é uma parábola, é fato, mas e se isso ocorrer com um de nós, pode ter certeza, Deus vai nos receber. Você estava perdido, mas vem ao gozo do seu Pai. Glória a Deus por isso. Então, Deus é assim. Isso ele disse ao mais novo: esse meu filho estava morto e reviveu. Ou seja, ele não tinha nem notícia. O filho mais velho poderia ter uma atitude: pai, eu vou procurar o meu irmão, não é? Mas não foi. Coração. O pai fica, cuida das coisas, continue: eu vou procurar o irmão e trazê-lo de volta. Mas ele não foi. Então esse filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Mas ao filho mais velho, que estivera trabalhando no campo, porque ele trabalhava no campo, o filho mais velho, junto com o seu pai, nas atividades da família, não é? E não compreendia a atitude do pai, este lhe diz: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é seu. Coração de Deus é assim. Você sempre está comigo, mas o que é meu é seu. As bênçãos, as promessas que Deus tem para cada um de nós é parte dele, mas é para nós. Nós não estamos perdidos. Graças a Deus por isso, porque nós temos um caminho, temos um norte para seguir, que é andar com Deus e dele não se apartar. Mas se tomarmos o caminho que o filho mais novo tomou, que é sair da presença de Deus, podemos voltar, que ele vai nos receber. Você estava perdido, mas foi achado. Ao filho mais velho ele diz: você sempre esteve comigo, então tudo que é meu é seu. As minhas promessas, o meu amor, o meu zelo também é para você. Aqui Jesus está falando, através dessas palavras, do amor de Deus na linguagem da aliança de Deus para conosco. Porque Deus tem uma aliança constituída lá em aliança abrâmica, noética, e por aí vai, mosaica, e
tantas outras constituições de alianças que teve na palavra de Deus, Jesus está falando dessa aliança do amor de Deus na linguagem de uma aliança que ele tem para nós. Está falando do amor de Deus por causa de uma aliança que ele tem para conosco. Misericórdia para os que se arrependem e fidelidade para com todos. Deus tem essa aliança conosco. Misericórdia para os que se arrependem. Ele teve misericórdia de nós e nos tirou do mundo e trouxe para debaixo da sua graça. No meu caso, há mais de 30 anos atrás. Não é? E para os que se arrependem. Fidelidade de Deus é para com todos, porque Deus se mantém fiel. Essa é a aliança dele para conosco. Misericórdia para os que se arrependem. Deus sempre vai ter misericórdia. E tanto é que a misericórdia dele, conforme o Silas orou, se renova todas as manhãs com as nossas vidas. É prova do amor de Deus para conosco. E a fidelidade de Deus é para com todos. Para com todos. A sua misericórdia, em sua misericórdia, estabelece o filho perdido na comunhão para, de novo, viver na obediência aos mandamentos de Deus. A misericórdia de Deus agiu, trazendo de volta para o contexto da sua presença, o seu filho mais novo. A sua fidelidade, em sua fidelidade, orienta o filho mais velho a ser misericordioso com os pecadores e alegrar-se pela salvação dos perdidos. Deus quer que nós hajamos assim. A fidelidade orienta o filho mais velho a ser misericordioso com os pecadores. É para mim, é para você. Nós precisamos ter misericórdia, porque é um atributo de Deus, mas que nós também precisamos dela. Tá? E alegrar-se com a salvação dos perdidos. Como é bom quando alguém que estava perdido e retorna para a graça de Deus através da sua vida. Que maravilha, que bênção que é. Esse é o verdadeiro sentido da palavra do pai ao filho mais velho. Tudo que é meu é seu. O amor está na base da aliança de Deus com o seu povo e permeia toda a linguagem do Antigo Testamento. Lá em Jeremias 31:3 fala o seguinte: de longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Com amor eterno, Deus nos amou. Porque ainda informe, no ventre da nossa mãe, diz a palavra de Deus, Deus já nos conhecia e nos chamava pelo nome. Esse é o nosso Deus. Com amor eterno eu te amei. Por isso, com benignidade te atraí. Graças a Deus por isso. A bondade de Deus, conforme nós cantamos, é essa benignidade. Pela bondade de Deus, Ele nos atraiu. E é por isso que nós estamos aqui hoje. É a aliança de Deus em ação para conosco. Desde aquele momento em que você veio pela primeira vez, desde aquele momento em que você decidiu aceitar Jesus como Salvador da sua vida, cada um no seu tempo, Deus cumpriu a sua aliança para conosco. Agora cabe a nós manter essa aliança através da nossa postura, do nosso andar com Deus. As palavras do pai ao filho mais velho são também as palavras da antiga aliança de Deus com Israel. Lá em Deuteronômio 31 fala sobre isso, tá? Meu filho, tu sempre está comigo, e tudo que é meu é teu. É o que fala no versículo que nós acabamos de falar. Essas, porém, foram as palavras ditas por Deus a Josué através de Moisés. Lembra de Josué? Nós já lemos isso no estudo recentemente, não é? É o primeiro livro depois do Pentateuco, é o livro de Josué. Então, Deus usou Moisés para falar uma promessa de aliança para Josué. De maneira nenhuma te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. A aliança de Deus para conosco é essa. De maneira nenhuma Ele vai nos deixar. E jamais vai nos abandonar. Agora, abandonar a Deus cabe a nós.
mas não é o que eu quero, e tenho certeza que também não é o que você quer, e muito menos que Deus quer também. Deuteronômio 31:8, tá? Essa palavra da aliança de Josué através de Moisés. Então, as palavras do pai ao filho mais velho não foram uma mera repreensão, muito menos uma rejeição. Foi palavras de amor. Foi palavras de amor. Meu filho, tudo que é meu também é seu. Bom, vamos ver como o irmão verdadeiro, como o verdadeiro irmão mais velho está em crise. O irmão mais velho está em crise. Quando ele voltava lá das suas atividades, ao ver que aquela festa já estava lá correndo, promovida pelo pai, para celebrar a volta do irmão mais novo, ele deixou vazar no seu coração o sentimento negativo dele mesmo, como um pródigo, mesmo sem ter saído de casa. Ele também era um pródigo, por causa dos seus sentimentos. Nós vamos ver isso. Ele estava em crise interna, pessoal. Primeiro, ele não aceitava entrar naquela festa, foi o que falou, vem, vamos participar. Ele falou, não vou participar dessa festa, nós já falamos disso, está na parábola. Indignou-se e não queria entrar, está no verso 28a. Então, primeiro, ele não aceitou entrar na festa. Coração duro. Poderia ter, pela atitude de um cristão, de uma pessoa normal, meu irmão chegou, opa, glória a Deus, vamos fazer festa, meu irmão chegou. Não é? Essa seria a atitude dele. Mas não vou participar. Segundo, ele já não considerava o outro como seu irmão, olha só. Ele não considerava o outro como seu irmão. Ele diz ao pai, este teu filho, está lá no versículo 30, este teu filho. Por que ele não falou, não, este é meu irmão? Reconheci ele como irmão, porque o irmão esteve fora por um tempo, não sabe-se quanto tempo, mas ele esteve fora, o tempo de gastar toda a sua riqueza, o seu dinheiro, a sua herança. Ele esteve fora, quanto tempo, não sei, mas ele ficou fora por um tempo, e eles ficaram um tempo longe do irmão mais novo. E agora o irmão mais velho, o irmão mais novo chega, faz-se uma festa, ele não participa e ainda diz, esse teu filho, ou seja, ele é filho teu, só para você. Poderia ter sido este meu irmão, mas não. Terceiro, o que o pai estava fazendo para o outro filho, ele considerava um desperdício. O que o pai estava fazendo? Uma festa, não é? Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou todos os seus bens como meretrizes, mastaste o bezerro cevado. Olha só, que desperdício, meu pai. Para que tudo isso? Ele pegou o seu dinheiro e gastou o problema dele, que fica para lá. Mas não é esse o coração do pai. Então ele estava numa crise de identidade, talvez. Esse irmão mais velho, tá? O verdadeiro irmão mais velho. Então ele simplesmente não o recebeu, o irmão mais novo, e nem o tinha mais como irmão, e achou que era um desperdício fazer toda aquela recepção para o pecador que se arrependeu e voltou. Mas no céu não é assim, tá? No céu não é assim. Quando um pecador se arrepende, a festa no céu, diz a palavra de Deus. É festa contínua, porque muitos estão se arrependendo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele, apesar de ter tudo, era um rico e pobre ao mesmo tempo. Era rico, tinha valores, tinha bens, tinha uma casa, no contexto da época, tinha trabalho, mas o seu coração estava fechado. Era pobre da presença de Deus. Ele cobra do pai aquilo que já era seu, por direito. Filho, tu sempre está comigo e todas as minhas coisas são tuas. Você não precisa me cobrar. Tudo que é meu é seu.
nós não precisamos cobrar as promessas de Deus, porque todas as promessas de Deus para as nossas vidas são para nós. Todas as promessas da aliança são para nós. Jamais te abandonarei, conforme disse para Josué. Ele nunca conseguiu servir e obedecer ao pai por amor e prazer. Esse filho mais velho não servia ao pai por amor, por prazer. Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. Obediente. E nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Ele estava numa amargura profunda. Ele estava, sabe, em crise. E ainda mais chega o irmão, ainda faz tudo isso. Não é? Então ele apareceu muitas interrogações, certamente, na cabeça dele. E essa eu sempre trabalhei para você. Tu não deste nem um cabrito para fazer uma festa com os meus amigos. Ele sofre de complexo de superioridade e de perfeição. Ele se achava superior e fazia tudo certo. Te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir os seus mandamentos. Complexo de superioridade. Tudo que tu pede, eu faço. Sem nunca transgredir um mandamento. Obediência. Perfeito. Fazia tudo perfeito. Para ele era tudo perfeito. Então ele tinha esse complexo. E talvez por causa disso, ele realmente estava em crise. E essa crise aumentou justamente por causa da vinda do outro filho, que ele achou que já tinha se perdido pelo mundo. Ao não querer se envolver na festa do pai, do irmão, enfim, da festa da família, ele acabou se revelando como uma pessoa que possui um tipo de estado de mau humor crônico. De mau humor crônico. E esse estado de mau humor crônico não deve ser legal, não, hein? Não é? Trabalha por obrigação, obedece por obrigação, porque não faz nada por amor. É estranho. Amados, Deus nos permite cair no nosso próprio orgulho. Deus permite. O que diz a palavra sobre o orgulho? Esse menino tinha orgulho, porque ele fazia tudo e obedecia, ele se orgulhava de si mesmo, ele tinha um complexo de superioridade. O orgulho precede a queda, a destruição. Está lá em Provérbios, quem escreveu isso foi Salomão, o sábio Salomão escreveu em Provérbios 16 que o orgulho vem antes da destruição. Deus nos permite cair no nosso próprio orgulho. Deus permite. Mas como nós temos um conhecimento de Deus e procuramos andar com Deus, que Ele nos livre dessa queda. Que Ele nos livre de tomar esse caminho e ser orgulhosos, mas sejamos mansos e humildes de coração, como Jesus o era. É o nosso referencial. Deus tem paciência com os erros dos seus filhos, é o que nós estamos aprendendo. Através da figura do irmão mais velho, Deus tem paciência com os erros dos seus filhos. Através dessa família, não é, na verdade, através da família, e principalmente da pessoa do pai, que recebeu por amor, amava igualmente a todos os dois e filhos. Um que foi e voltou, e o outro que ficou, mas não estava praticamente. Estava em físico, mas não estava em coração. Então, Deus tem paciência com os erros dos seus filhos. Então, Deus tem paciência com os erros. E olha, Deus teve paciência com meus erros por mais de 30 anos. Oh, glória. Mas uma hora ele, vem cá, vem, arrependa-te e anda comigo. Graças a Deus por isso. Assim também foi com você. Deus tem paciência. Porque lá em Naum, o profeta Naum, ele escreveu na primeira parte A do versículo, que o Senhor é tardio
em irar-se. O Senhor é tardio em irar-se, Ele tem paciência, Ele vai esperar que nós nos arrependamos dos nossos erros, porque Ele tem paciência com os erros dos seus filhos. Aquele pai teve paciência com o erro do filho mais novo e o recebeu quando ele se arrependeu, não é? E voltou, caiu em si e voltou, um arrependimento genuíno. Pai, pequei contra Deus e contra tu, e contra o Senhor, perdoa-me. Ele o recebeu, ele teve paciência, o filho, e toda essa paciência dele, enquanto o filho estava fora. Agora que o filho voltou, o amor reativou no coração de ambos. Glória a Deus por isso. O Senhor é tardio para irar-se. Esse pai poderia ter, se fosse analisar por um contexto natural, de um pai natural, você saiu pelo mundo, dane-se, perdeu o direito. Não é? Acontece isso no dia a dia, mas não, o recebeu com amor e até com festa. Deus é tardio em irar-se. A paciência de Deus tem por objetivo dar-nos tempo para percebermos nossos erros e nos arrepender. A paciência de Deus é isso, dar-nos tempo para que nós nos arrependamos. Deus deu um tempo para aquele menino sair. Quis aproveitar as coisas da vida? Quis. Foi. Um tempo passou. Ele caiu em si. Então, Deus essa paciência de Deus é para dar-nos um tempo para que nós caiamos e aprendamos que estamos no caminho errado. Então, é hora de voltar, para que a gente possa perceber que estamos no erro e precisamos nos arrepender dele e voltar, como o filho mais novo voltou. Agora, uma coisa interessante, Deus nos acolhe quando nos arrependemos verdadeiramente. Tudo isso baseado, esses ensinamentos, baseado na parábola, na ação dos dois filhos, tanto do mais velho como do mais novo. Deus nos acolhe quando nos arrependemos verdadeiramente. Ao irmão mais velho que estava bravo com a decisão do pai, ele diz: entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, agora estava perdido e foi achado. É o momento de alegrar. Então, Deus nos acolhe quando nos arrependemos verdadeiramente. E o próprio pai fala: esse seu irmão, meu filho mais velho, esse seu irmão estava morto, mas agora foi achado. É por isso que nós estamos alegres. É por isso que nós estamos comemorando a volta dele, porque ele estava perdido, agora foi achado. Essa é a palavra que confirma que Deus acolhe quando nos arrependemos verdadeiramente. E esse filho mais novo, o irmão mais novo, foi recebido verdadeiramente com amor do Pai. Muitas vezes agimos como o filho mais velho, não dando importância ao que é importante. O que era importante nessa situação, que ele poderia ter aprendido, ou se tocado, digamos assim, que um irmão de sangue estava perdido e foi achado. Alegra-se com aqueles que são salvos, alegria por aqueles que se arrependem e retornam para o caminho de Deus. Ele poderia ter entendido isso. Muitas vezes agimos como o filho mais velho, não dando importância ao que é importante. Quão importante é quando alguém da nossa casa se arrepende e se conserta com Deus. Quão importante é quando alguém que nós conhecemos e de repente tem um tempo sem ver e de repente ele está na presença de Deus. Quanta alegria isso deve nos trazer. É um amigo, é um parente que estava fora também, mas foi para a casa do Pai. É motivo de alegria. Ele não conseguia enxergar a conversão do irmão. O irmão mais velho
essa característica do verdadeiro irmão mais velho, ele não conseguia enxergar a conversão do irmão, não via que o sofrimento que ele passou o fez ver os seus erros. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou todos os bens com meretriz, tu mandaste para ele matar para ele um novilho cevado. Ele não conseguia enxergar a conversão do irmão. Ele voltou. Aí talvez ele tenha analisado a situação aos olhos naturais. Puxa, voltou e vai querer tudo de novo, parte na herança. Talvez ele tenha pensado nisso, egoísmo, autocentrismo. Então, amados, muitas vezes agimos como irmão mais velho, não dando importância ao que era importante. Qual era o fato importante aqui? A volta do irmão. A volta do irmão que estava perdido, mas foi achado conforme o pai falou. Ele estava achado, meu filho mais velho, mas agora foi. Ele estava perdido, mas agora foi achado. Retorna para a nossa casa, para o contexto de família, para o contexto da família, dos filhos de Deus, como nós fazemos parte. Glória a Deus por isso. Neste caso, para o pai, o dinheiro era o menos importante. O importante era ter seu filho de volta, convertido e arrependido. Isso que importa, ter o filho de volta, convertido e arrependido. Se arrependeu e se converteu. Volto para casa do meu pai. Deus ama igualmente os seus filhos que o servem, como aqueles que agem contrários à sua, bem como aqueles que agem contrários à sua vontade. Então Deus ama a todos, indistintamente. Deus não ama o pecado que estão nas pessoas, nas ações, nos atos, na postura do pecado, mas ama a todos porque é criatura de Deus. Hoje não mais criaturas nós somos filhos, glórias a Deus por isso. Não é? O pai da parábola diz ao filho mais velho: então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre está comigo. É o mesmo versículo. Então esse versículo tem bons ensinamentos para nós, que Deus ama igualmente. Deus, aqui nessa situação desse versículo, está falando: aquele que estava perdido voltou, alegremos-nos. Você que está aqui conosco, meu filho mais velho, alegremos-nos, porque o seu irmão voltou. Então Deus ama a todos igualmente. Jamais o pai negaria acolhimento e o amor ao mais novo. Assim que ele apareceu em casa, ele jamais negaria esse acolhimento. Deus age assim conosco também. Deus age assim conosco. Deus jamais negará acolhimento quando nós retornamos para a casa do pai. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Deus age assim. Se nós amanhã ou depois agirmos de uma maneira que contraria a Deus, em pecado, em atitudes que não agradam a Deus, e sairmos da nossa comunhão com o Pai, e Deus trazer em nós a necessidade de arrepender e voltar, Deus ainda vai. Olha, Ele está voltando. Meu filho está voltando. Ele vem, nos abraça e nos beija. Seja bem-vindo. Participe do gozo do seu Senhor, da alegria do seu Senhor. Glória a Deus por isso. Então, nosso Deus age assim, irmãos. Glória a Deus por isso. Na página 65, está uma pergunta que faz assim: precisamos de quê? Precisamos de quê? Aí outra pergunta: o que precisamos para nos livrar das algemas do nosso estado de perdição? Tendo como base o filho, o mais novo, bem como o do mais velho, a perdição do mais novo, bem como a perdição do mais velho. O que precisamos para nos livrar dessas algemas do pecado? Agora eu vou falar para vocês uma coisa:
é algema de todo e qualquer espécie de pecado. Aqui refere-se aos dois irmãos, mas de qualquer. Nós precisamos, é básico, da iniciativa de Deus. Da iniciativa de Deus. Por quê? Porque jamais encontraremos a Deus se Ele não nos buscar primeiro. Jamais encontraremos a Deus se Ele não nos buscar primeiro. Sabe aquele convite que você recebeu? Ou tem célula na minha casa, vai lá. É Deus agindo. É Deus agindo. Ele foi te buscar primeiro. Para isso ele usou alguém. Para levar um convite para você participar da igreja, participar do culto dos jovens, participar de uma célula, de um evento, onde a palavra de Deus é pregada. Então, Deus usou alguém para isso, é Deus agindo. A iniciativa do amor de Deus. Glória a Deus por isso. Porque há muitos anos atrás, Ele usou alguém pela sua iniciativa de me buscar. Graças a Deus por isso. E assim também com você. Assim também com você. Deus usou a iniciativa. É por isso que você está aqui hoje. É por isso que você está aprendendo mais de Deus, tendo mais intimidade e conhecimento de Deus. Então, nós precisamos de quê? Da iniciativa do amor de Deus. O pai sai da casa e se dirige a cada um dos filhos. O pai é esse que sai da casa e dirige a cada um dos filhos. Deus saiu lá do seu assento, da habitação do seu trono, e enviou alguém, portador de uma palavra, com um convite para você, para mim. Venha conhecer o Deus que eu sirvo, o meu Deus, na reunião X ou Y. A iniciativa partiu de Deus. Todos precisamos dessa iniciativa da graça de Deus. Todos precisamos dessa iniciativa de Deus. E tem muitos lá fora que ainda o tempo vai chegar. Porque Deus ainda não teve a iniciativa, mas Ele vai ter. De levar a palavra. Porque a palavra de Deus em Mateus 24, se não me engano, diz que o Evangelho chegará por testemunho a todas as nações. E quando fala de nações, está falando de todas as pessoas. O Evangelho chegará por testemunho. Alguém vai falar do Evangelho por testemunho a cada pessoa. E depois disso, a pessoa tem a opção de, eu vou conhecer o meu Deus, esse Deus. Ao Deus desconhecido. Acho que é amanhã que nós vamos falar sobre o Deus desconhecido, viu? Tremendo, é esse Deus em Éfeso. Queridos, jamais encontraremos a Deus se Ele não nos buscar primeiro. Nós também precisamos de um verdadeiro arrependimento de nossos pecados. Precisamos. Deus vai até nós. Deus vai até nós. Mas se nós não abrirmos o coração para Deus, não vai ter a graça de Deus. Deus usou da sua iniciativa para nos levar até a sua presença. Mas se nós não abrirmos o coração para buscar ou responder a essa iniciativa positivamente, vai continuar do mesmo jeito. Deus teve a iniciativa, você deixou passar. E eu dou glórias a Deus que eu não deixei passar e nem você. Nenhum de nós deixamos passar em branco a iniciativa de Deus em nos buscar. Glória a Deus por isso, não é? E é por isso que nós estamos aqui também. E precisamos de quê? De quem? Página 69. Precisamos de quem? No dia a dia. Precisamos de quem na nossa vida? Precisamos de quem no nosso caminhar, no nosso ir, no nosso vir? Precisamos do irmão mais velho. O irmão mais velho deveria ter ido procurar o irmão mais novo, mas não foi. Precisamos do irmão mais velho para pagar o custo do nosso erro. Jesus é esse irmão mais velho. Esses dias me perguntaram se eu tinha irmão. Eu falei, tem. Você ama os judeus? Amo. Meu irmão é mais velho, é judeu. É. Ué, nasceu há 2000 anos atrás. O cara ficou assim meio... Amém, Jesus. Glória a Deus. Meu irmão mais velho era judeu. É Jesus.
nasceu há 2000 anos atrás, pagou o preço para eu estar aqui, pagou o preço para você estar aqui, o irmão mais velho. Mas esse irmão mais velho aqui da parábola não quis pagar o preço de retornar ao amor no contexto do familiar. Ele não quis, ele recusou. Mas nós não. Quando o irmão mais velho tocou em nós, nós falamos: vinde, irmão mais velho, eu abro o meu coração e o recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Glória a Deus. Por isso, é desse irmão mais velho que nós precisamos. Todos os dias, é todo instante. Precisamos do irmão mais velho para pagar o custo do nosso erro. E ele pagou com preço de cruz, mas pagou. E é por isso que nós estamos aqui. E é por isso que ele espera que nós continuemos na sua presença. E é por esse alto preço que ele pagou que se espera que nós continuemos honrando essa aliança instituída desde os tempos primeiros, desde Gênesis. Essa aliança foi constituída. Agora nós temos que manter essa aliança, andando em intimidade com Deus, buscando conhecimento de Deus. Eu dou glórias a Deus por isso. Por isso, meu irmão, nós precisamos desse irmão mais velho todos os dias, criar uma intimidade maior com Deus, para que nós possamos verdadeiramente sermos aprovados. Amém?